Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre infertilidade masculina. Nós já vimos as causas da infertilidade feminina e agora nós vamos ver a infertilidade masculina, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que é importante é a gente entender quais são os requerimentos para a fertilidade masculina. Então, são vários os requerimentos. A pessoa, para ter fertilidade, ela não precisa só produzir espermatozoide. Se eu for entender isso do ponto de vista de fertilidade normal, não assistida, a pessoa precisa ter um pênis normal, precisa conseguir ter ereção, conseguir ter ejaculação, ter qualidade seminal, ter o mecanismo, o processo de formação dos espermatozoides, que é a espermatogênese, ter uma temperatura testicular mais baixa que a temperatura do corpo e ter esse caminho normal do testículo até a uretra prostática para poder ser eliminada. Existe também infertilidade por causas genéticas e também por causas imunes, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, quando eu falo que precisa ter o pênis normal, é porque às vezes acontece durante o processo de formação do bebê, não tem um fechamento completo, né, dessas regiões aqui, né, porque tem uma sutura, essa sutura existe porque houve fechamento, ambas as partes foram fechadas assim. Né? Nos grandes lábios isso não acontece, fica aberto, né? Fazendo os grandes lábios. E no homem isso é fechado. Então, quando é fechado, né? E pode haver aqui um processo de malformação, onde a abertura da uretra fica embaixo, ao invés de ficar na região da ponta do pênis. Tá? Então isso requer depois uma cirurgia. Outra coisa muito frequente é a hipospádia, que pode deixar um ou os dois testículos na região abdominal. Isso faz com que a temperatura do testículo fique alta, fazendo com que haja infertilidade na produção dos espermatozoides ou na qualidade deles. Tá? Também é muito simples isso de corrigir, porque depois pode-se fazer uma cirurgia simples colocando o testículo para baixo, tá? Na posição dentro do saco escrotal, que é o lugar correto dele. Existe infertilidade, por exemplo, de causa imune. Então, os anticorpos atacam células específicas do corpo e acabam confundindo com microinvasores externos. Nesse caso, os anticorpos atacam os espermatozoides. Então é um problema sério, porque o espermatozoide ele é atacado e depois, né, ele não é mais eficiente. Então a causa mais comum é a vasectomia, né, porque os espermatozoides ficam presos nos canais e isso acaba dando uma causa autoimune. Então, mesmo que você reverta às vezes a vasectomia, não consegue mais ter um espermatozoide, às vezes nem espermatozoide mais, tá? Então, qual que é o problema dos anticorpos? É que eles se unem a partes específicas do espermatozoide, como cabeça e cauda, dependendo do local, causando vários problemas, por exemplo, de aglutinação. Os espermatozoides falham na interação com o muco cervical. Pode também haver anticorpo feminino, tá? E os espermatozoides se tornam incapazes de penetrar o óvulo. Então, é uma das causas também de infertilidade masculina. Bom, existe também problemas de disfunção erétil causada também por lesão medular. E aí, nesse caso de lesão medular, às vezes a pessoa pode ter a função erétil, ou às vezes pode não ter a função erétil, tá? Pode não ter. Mas dependendo da região,
Se o estímulo chegar até o pênis, pode haver ereção, tá? As causas mais comuns de disfunção erétil são a lesão medular, né, no caso, provocada por acidente, etc. Cirurgias, por exemplo, um tumor de testículo ou tumor de próstata. Causas psicogênicas, então essas causas não são bem explicadas ainda, mas hoje existem muitos recursos para a disfunção erétil. Existem medicamentos, como Viagra, o Cialis, o Levitra, e existe também a possibilidade de colocação de prótese, tá? E importante lembrar, gente, que esses medicamentos, eles também têm que ser usados com prescrição, tá? A gente já sabe de casos de jovens que não têm a menor necessidade de uso desse tipo de medicamento, tá usando, e isso pode dar um aumento de risco cardiovascular. Tem que ter acompanhamento médico no caso de uso, tá? Imagina, o menino usa, não precisa usar, ele só está usando porque ele quer manter a ereção por mais tempo, por exemplo, tá? Então é um absurdo. Em relação à ejaculação, ela pode ser normal ou ela pode ser alterada. A gente fala, né? A ejaculação ela pode ser para fora do corpo, que é normal, ou ela pode ser para dentro. Como, por exemplo, a ejaculação que acontece dentro da bexiga. Então, os espermatozoides acabam saindo na urina. Então, isso não é uma coisa boa. E o espermatozoide, ele requer todos os fluidos, né, que fazem parte do que nós chamamos de esperma. Então, é espermatozoide, mais fluido prostático, mais o fluxo seminal, tá? E precisa ter emissão, ou seja, ejaculação, porque também se aquilo tudo ficar preso lá dentro, também não dá, né? Não dá para fazer uma fertilização sem ajuda, né? E o normal é mais ou menos por volta de 2 ml de ejaculado, tá bom? Lembrando que houve diminuição na quantidade de ejaculado ao longo dos últimos anos, provocados por questões ambientais, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na ejaculação retrógrada. Então, ela acontece quando os músculos da uretra não pulsam adequadamente durante o orgasmo. E os espermatozoides são empurrados para trás, ao invés de ser expelido para frente, tá? Então, eles acabam sendo expelidos na bexiga, em vez de sair pela uretra. A qualidade do espermatozoide, nesse caso, é frequentemente prejudicada. E mesmo que ele for coletado e separado da urina, tá? Então, a ejaculação retrógrada pode ser consequência de diversas condições, por exemplo, uma cirurgia na parte inferior da bexiga ou na próstata, que é a principal causa de ejaculação retrógrada, diabetes, esclerose múltipla, cirurgia na coluna, dano na medula espinhal. E medicamentos como calmantes, determinados antibióticos e remédios contra a hipertensão também podem causar ejaculação retrógrada temporária. De qualquer forma, é muito importante que seja avaliado, né, o uso de medicamento em cada caso, tá? Vamos dar uma olhadinha então na qualidade seminal. O espermatozoide, né, para ele poder chegar à fecundação, ele tem que estar numa determinada concentração. E a gente fala, mas por quê? Se precisa de apenas um espermatozoide para fecundar o óvulo. Então, essa história de que precisa apenas um para fecundar não é verdade. Porque se no ejaculado houver apenas um, não haverá fertilização, tá? Naturalmente não haverá. Por quê? Porque muitos espermatozoides, eles são mortos durante o processo de subida, né? Desde que saem através do ejaculado, que sobem pelo cérvix, né? Existe uma série de condições ali
que são condições de seleção já, para que apenas os mais aptos consigam chegar até o ósito, né? Então, e outra coisa, durante a fecundação existe aquela camada que protege o ósito que precisa ser destruída, e ela é destruída pelo acrosoma, que são as enzimas digestivas que ficam na cabeça do espermatozoide. Então precisa ter uma concentração. A concentração aqui, a gente fala de maior ou igual a 20 vezes 10 a sexta espermatozoides por ml. Outra coisa, esses espermatozoides não podem ser parados. Eles têm que ter aproximadamente 50% de espermatozoides progressivos. O que quer dizer isso? Que andam para frente, tá? Não pode ser aquele espermatozoide que fica andando em círculo ou que não tem mobilidade. Outra coisa, mais do que 14% precisam ser normais entre cabeça, colo e cauda. Existem muitos espermatozoides que têm a cabeça maior, ou são microcefálicos, têm a cabeça pequena, ou tem o colo estranho, ou gotas proximais, a gente vai ver tudo isso em aula prática, tá? Morfologia alterada ou com duas caudas, né? Tudo isso é avaliado. Outra questão é a vitalidade, eles precisam estar pelo menos 50% vivos e uma quantidade de leucócito, né? Falando da questão imune aí, né? Ou de infecções, inclusive, menor do que 1 vezes 10 a sexta por ml. Tá? Tudo isso tem que ser avaliado. Então, quais são as alterações mais comumente observadas no espermatozoide? Então, ó, a cauda dobrada, tá? Aqui no 1, a cauda em lacinho, ó, forma um laço aqui. Outro tipo de cauda dobrada, a cauda fortemente enrolada, então o batimento de flagelo fica muito prejudicado com isso. A cauda fortemente enrolada e a questão da gota citoplasmática proximal, tá? Às vezes tem uma gota proximal aqui ou mais abaixo, tá? Proximal ou distal, tá? Então aqui a gente pode observar que tem um espermatozoide normal, tá? Normalzinho, e outro aqui com já uma alteração. A gente já observa, mas tem alterações muito grosseiras. Muitas vezes acontece. Tá? E aqui o aspecto de um ejaculado, com outros tipos de células misturadas, né? São debris aqui, misturadas aos espermatozoides. Tá bom? Aqui na câmara de Neubauer, que é onde a gente faz a contagem dos espermatozoides, a gente vê a questão da mobilidade e também faz a contagem. E depois tem um cálculo para fazer para a gente poder entender como é que quantos que tem por ml, tá? Então aqui é uma coloração que dá para ver com brilho o espermatozoide. Então, na espermatogênese, o homem produz 4,4 vezes 10 a 6 espermatozoides por grama de testículo por dia, isso em humanos. E o processo de espermatogênese ele é longo, ele demora de 74 a 76 dias nos humanos. Então, e por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa ela quer ter uma qualidade de espermatozoide melhor. Aí ela pega e fala assim, não vou beber, não vou fumar. Durante 3 dias, não serve, tá? A pessoa tem que ficar muito mais tempo sem uso de drogas ou de medicamentos, se ela quer melhorar a qualidade do espermatozoide, tá? Porque esse processo de espermatogênese ele é longo. Outra questão é que essas células germinativas elas são as células que ficam lá, tá? Então, quando a gente fala que existe um material renovável no homem, isso é verdade, na mulher não, né? Mas no homem é renovável, mas as células germinativas, que são as células mãe dos espermatozoides, estão lá desde sempre.
e elas vão sofrendo mitoses e fazendo essa divisão celular, tá? E elas também podem ser afetadas por substâncias tóxicas. Só para a gente lembrar, a gente tem essas células que são as células mãe dos espermatozoides, né? Isso aqui é um corte de um túbulo seminífero, tá? Que tá aqui, tá bom? Ele é um túbulo seminífero cortado assim, tá? Um triângulozinho retirado aqui. Essas células são 2N, elas sofrem mitose e depois sofrem meiose, para depois fazer a perda do citoplasma e a diferenciação em espermatozoide. E a gente tem também outras células, por exemplo, as células de Sertoli, que são células nutridoras que ficam aqui, tá? Então tem estágios de diferenciação e o espermatozoide, às vezes, ele sai não totalmente diferenciado. A gente vê, às vezes, alguns que tem muito citoplasma ainda, ou com gotas proximais ou distais, que são fruto dessa questão de diferenciação. Aí eles são enviados aqui para dentro dos túbulos seminíferos, onde vão percorrer aqui, né, os canais todos, se juntar aqui nos epidídimos, tá, para fazer o caminho. Tem uma questão que é super importante para a fertilidade masculina, que é a questão da temperatura testicular. A temperatura testicular, ela deve ser aproximadamente 3 graus abaixo da temperatura corpórea, tá? Então, essa é a razão porque o testículo, ele fica para fora do corpo. Na verdade, ele é para fora do corpo, para poder estar mais fresco um pouco. Então, aqui nessa figura, mostra em azul temperaturas mais baixas, verde um pouquinho mais alta, amarelo um pouquinho mais alta, até chegar no vermelho, que a temperatura realmente é a temperatura normal do corpo. Então, o testículo, ele mantém, o saco escrotal, desculpa, ele mantém a temperatura testicular a mais ou menos 3 graus abaixo da temperatura do corpo. E por que precisa disso? Porque com a temperatura mais baixa, eu vou ter um menor nível metabólico. Com o menor nível metabólico, eu vou ter um menor requerimento de oxigênio e produção menor dos radicais livres de oxigênio, tá? E isso é muito importante. Por quê? É importante porque eu preciso ter pouco radical livre para manter íntegra a qualidade do meu DNA, senão meu DNA fica fragmentado dentro do espermatozoide. Então o espermatozoide está lá, mas ele não está bom, tá? Ele não está bem. E essa questão da temperatura testicular hoje é realmente um problema. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, existem profissões que dificultam a temperatura testicular ser mais baixa. Por exemplo, o uso de calças jeans, calças apertadas, cuecas apertadas, uso de laptop no corpo. Tem profissões, por exemplo, que o indivíduo é motorista, o profissional fica o dia inteiro sentado, é calor, o banco de couro esquenta, tá? Tudo isso faz com que a temperatura testicular aumente, diminuindo a fertilidade. Então, eu vou dar uma lidinha aqui no rodapé, só para a gente ver, né, essa questão. Então, tem um estudo curioso, realizado por uma universidade na França, tá, de 2012, que analisou 15 voluntários do sexo masculino que foram submetidas a leve aumento de temperatura na região testicular. Todos os voluntários já tinham filho e apresentavam sêmen com parâmetro normal. Então, quando você vai fazer a avaliação do sêmen, eles eram normais, tá? Então, foi instalado um dispositivo para aumentar a temperatura do testículo e do epidídimo, né?
Então, essa indução de temperatura, ela aconteceu por 120 dias, bastante. Quer dizer que ela pegou mais de um ciclo de produção de espermatozoide e por bastante tempo, 15 horas por dia, tá? E após 34 dias de hipertermia, a motilidade, que é a movimentação, a vitalidade, que é o número de espermatozoides vivos, e o número de espermatozoides caiu abaixo dos valores considerados normais, permanecendo assim até o fim do estudo, tá? Olha isso. Quer dizer, quando pegou o ciclo inteiro, ó, 73 dias, né? Ela caiu drasticamente. A partir do 20º dia, houve um aumento de até 200% da fragmentação do DNA dos espermatozoides. Isso aconteceu porque é aquilo que eu falei, né? Produção de eros, né? Produção de radicais livres, que foi mantido também até o final do período lá disso, tá? Enfim, é um estudo bem interessante, tá? Depois vocês vão olhar com calma aqui, tá? Eu gostei de ter visto e de ter estudado um pouquinho mais sobre isso, tá? E quais são, então, os mecanismos de manutenção da temperatura testicular baixa? Primeiro, o homem ele tem um escroto pendular. Então, tem uma musculatura, que é a musculatura darcus e cremastérica, que fazem com que esse saco escrotal ele fique abaixo quando está quente, tá? Então o pêndulo desce, tá? Então, e quando está frio ele sobe, tá? E existe uma vascularização específica também para isso. E existe aqui o que a gente chama de plexo pampiniforme, tá? Então todas essas anatomicamente nessas estruturas, elas fazem com que a temperatura do testículo seja sempre mais baixa do que a temperatura do corpo, tá? Então, com o aumento da temperatura testicular, existe alteração na espermatogênese em várias espécies. A gente pode ver, por exemplo, que tem várias espécies que têm o saco escrotal mais abaixo. Pela atividade diária, né, do indivíduo, pode haver também aumento de temperatura testicular. Por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, que se expõe a muito calor, põe uma roupa muito apertada, por isso que é bom estar com bermuda larga, né? Não aquelas, por exemplo, um ciclista que tem aquela bermuda colada, e ele fica numa situação ali de aquecimento, tá? E ainda por cima fazendo atividade física. Lembrando que aumento de 1 grau cai 40% da concentração dos espermatozoides. Então, a temperatura testicular, ela pode subir, né? E isso causa, né, uma lesão dos espermatozoides por hipertermia. Então, dá aumento do requerimento metabólico sem aumento do fluxo sanguíneo, da refrigerado, tá? Então, isso gera uma condição de hipóxia que gera muitos radicais livres aqui, no caso O2-, tá? Que vão atacar, né, o DNA e causar fragmentação. Então, isso pode acontecer por várias questões. Pelo trabalho, ou por obesidade, ou por uma doença que é bastante comum chamada varicocele, tá? Que eu vou mostrar a seguir, tá bom? Então, a varicocele, ela causa uma mudança na anatomia vascular. É como se fosse, assim, uma estrutura que pode ser até visível, né, no saco escrotal, tá? Então, pode ser causada por um comprimento alterado na veia espermática interna, tá? Então, essas veias são dilatadas do cordão espermático. Então, o que acontece? A gente chama
a gente chama isso, isso muda o ângulo de inserção, tá? dessas estruturas e dá o que a gente chama de efeito quebra-nozes. Então, as válvulas das veias espermáticas internas, elas podem estar alteradas, fazendo com que haja um refluxo sanguíneo, tá? E isso pode ter sido um efeito da evolução para a posição bípede, tá? Todas essas adaptações aqui na anatomia vascular, tá? Do saco escrotal. Então, só para mostrar aqui, né? Não é um assunto que eu assim conheço tão bem, mas só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, no fluxo sanguíneo, quando tem problema na válvula, tem o refluxo, tá? Essas são as veias em situação de varicocele, tá? Elas ficam alteradas, alterando todo o metabolismo no testículo e alterando também a produção de espermatozoides. Essas questões têm que ser corrigidas, geralmente se faz uma cirurgia simples e corrige. A varicocele, ela causa várias coisas. Um refluxo renal, adrenal, anormal, nessas estruturas de vascularização, pode causar disfunção hormonal, hipóxia, que é a falta de oxigênio, e aumento de temperatura do testículo. E tudo isso pode levar à infertilidade masculina. Então, na varicocele, você tem aumento da temperatura testicular, você tem aumento de apoptose, que é morte celular programada, já pelo aumento da temperatura testicular. Você tem um aumento do estresse oxidativo, causando lesão e diminuição da qualidade do espermatozoide. E apoptose abortiva, né? O espermatozoide morre. Tá? Aqui, só para mostrar para vocês, as espécies reativas de oxigênio, tá? Então, são várias enzimas que estão envolvidas, a SOD, que é a superoxidismutase, tá? E outras mais, né? Mas toda a produção de radicais livres, seja oxigênio, O2 menos, né? Radical livre de oxigênio, aqui água oxigenada, ou OH, né? Produção de radicais livres de oxigênio ou de todos eles, né? Elas levam à peroxidação lipídica. E o que é a peroxidação lipídica? É a destruição da membrana celular, tá? A membrana plasmática, fazendo com que fique com os buracos na membrana. Tá? Então, esses todos são espécies reativas de oxigênio, chamada de Eros. Então, O2, H2O2 ou OH, tá bom? Aqui também mostrando que existe uma diminuição de antioxidantes, tá? Que poderiam proteger as células da peroxidação lipídica. Então, a gente tem diminuição de todos eles aqui, tá? De todos os passos de antioxidantes também. Tudo isso é uma disfunção metabólica mesmo, causando aumento dos radicais livres e diminuição dos antioxidantes, que poderiam proteger as células. Ainda falando um pouquinho de varicocele e estresse oxidativo, a varicocele, então, aumenta a produção de Eros, diminui a renovação de sangue por causa daquele refluxo, né? Por problema de válvula. Acúmulo de radicais livres acontece, diminuição do aporte sanguíneo, isso dá diminuição de antioxidantes e tudo isso aqui dando estresse oxidativo. Isso faz diminuir, então, e leva para a apoptose os espermatozoides. Faz diminuir a qualidade deles também, tá? Então, o estresse oxidativo, ele causa fragmentação de DNA de espermatozoide. Então, tem uma técnica chamada técnica do cometa, em que os espermatozoides são rompidos e colocados
na lâmina para correr em agarose low melt, depois corados, e aí você vai ver o nível de fragmentação, tá? Dá pra gente fazer isso no laboratório. Então, a apoptose de células germinativas vai causar uma diminuição do volume testicular e uma diminuição da qualidade seminal. Bom, então a gente, na aula de hoje, viu alguma coisa, né, sobre infertilidade masculina, e a aula que vem a gente tem mais um pouquinho para ver sobre infertilidade masculina. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma alegria grande estar aqui com vocês hoje, tá? E eu vou deixar um beijo para todo mundo. Tchau, gente!